Hoje temos uma história incrível para contar para vocês. Na verdade, a atualização das histórias da Roseli Andersen, de Itaió, Santa Catarina. Ela que é nossa aluna, está indo para 3 anos como nossa aluna, e agora, nesse ano de 2025, ela já está faturando da casa dos 16 aos 20 mil reais por mês. Ela, no ano de 2023, ela faturou, na média, 4 mil reais. No ano de 2024, dobrou de 4 mil, ela começou a faturar, na média, 8 mil reais. E agora, no ano de 2025, ela está faturando aí, nesse ano já de 2025, 16 mil reais, só que ela já teve mês que bateu, resvalou lá os 20 mil reais. Então, ela está ainda numa ascensão. Então, fiquem com a Roseli. Lembrando, a Roseli, ela sofria muito com depressão, ansiedade, tinha fibromialgia e nada disso mais faz parte da vida dela. Ela se declara completamente livre das dores, não toma mais medicação para esses transtornos que acompanhavam a vida dela por tanto tempo. Então, aqui você já viu que você vai ter resultados de alívio de dores e resultados financeiros. A gente promete aí que você tenha um faturamento de 5 a 10 mil por mês, vindo para o método SPO. Pô, mas a Roseli já está com 16? Sim. Por quê? Porque ela é extremamente obediente e segue todas as minhas orientações. Se você quer iniciar nos 5 a 10 mil reais, inicia, aí você vai escalar do jeito que a Roseli está escalando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Fiquem agora com a nossa entrevista com a Roseli. Roseli, seja muito bem-vinda. Conta para a gente aqui, para o pessoal que não te conhece, quem é a Roseli? Fala um pouquinho sobre você, Roseli. Bom dia, obrigado. Bom dia, professor, bom dia a todos. Então, eu me chamo Roseli, né, eu moro em Itaió, Santa Catarina, né, um lugar bem pequeno, né, então já fazem, eu conheci a reflexologia, né, lá em 2022, né, quando eu não estava passando por uns bons momentos, né, eu estava bem doente, né, com muitas dores, na verdade, né, eu tinha problemas sérios de dor de cabeça, tomando remédio 30 anos, mais ou menos, nunca melhorou, eu tinha depressão, uma depressão muito forte, com cargas da vida, né, fibromialgia, insônia, eu tomava bastante remédio controlado, cheguei muito, assim, passei por muitos momentos difíceis, e então, passando tudo isso, um dia eu procurei no YouTube uns vídeos e encontrei o professor, e vi os vídeos dele, aí eu, olhando, me interessei na reflexologia. Como eu sempre gostei de massagem, então eu já trabalhava com massagem, mas eu ainda não era algo que me completava, eu queria algo a mais. Mas como eu estava com muitas dores, às vezes muitas pessoas me procuravam ou me ligavam para fazer massagem, e o meu marido atendia e eu dizia para ele falar que eu não estava em casa, porque eu estava muito ruim, eu não queria atender ninguém. Você chegou a falar isso para as pessoas lá atrás? Eu cheguei, o meu marido atendia o celular, e eu dizia para ele dizer que eu não estava em casa, que eu não conseguia, eu estava muito ruim, que eu não conseguia atender, algumas vezes eu fiz isso. Isso tudo antes de conhecer o método SPO? Isso tudo antes de conhecer o método, sim. Aí depois que eu assisti vários vídeos do professor no YouTube, eu pensei, mas como o professor falava, eu pensei, isso deve ser fácil ou não fácil, mas vou ver se isso funciona. Aí eu assisti um workshop do professor e me interessei nos cursos. Quando eu comprei o MDF, foi o primeiro curso, eu até nem comentei com as pessoas, porque eu pensava, eu não vou falar de algo que eu nem sei se vai dar certo, nem sei se é verdade. Aí eu fui fazendo em mim mesmo e fui sentindo a melhora. Quando eu comecei a sentir as melhoras, aí eu fui falando para as pessoas. Aí quando
procuravam para fazer massagem, aí eu comentava com as pessoas que eu estava fazendo uma massagem no pé, que eles não sabiam nem o que era, e que Uhum. estava me ajudando muito. E quando depois eu comprei logo em seguida uma AD, e Uhum. estudei aquele em 3 meses e pouco, nem deu, acho, eu já tinha conseguido sair dos meus remédios tudo, não estava mais tomando remédio. Aí eu pensei, Deixa, como deixa eu funcionou? entender, deixa eu entender uma coisa, então. Então, você participou de um evento, de um workshop que a gente promoveu, Isso, meio desconfiada, tal, falou, eu vou sim, investir. Investiu, adquiriu o MDF, fez isso, ele, ainda desconfiada, não ofereceu para ninguém a reflexologia, não, resolveu aplicar em si mesma, porque você disse que sim, você sofria com enxaqueca, depressão, é, fibromialgia e outros sim, bichos mais aí. Aí você fez a sim. autoaplicação e aí você se melhorou. Sim, porque eu pensava assim, eu vou ter que sentir essa melhora em mim mesma, porque se eu fosse fazer em uma outra pessoa, e eu perguntasse se ela ia melhorar ou não, eu pensei, ela vai me dizer pela amizade que melhorou, mas eu não ia ter certeza se isso era verdade ou não. Então, Isso. eu queria ver o resultado comigo mesmo. A partir do momento que eu tive o resultado comigo mesmo, eu não tive dúvida. Em quanto tempo, assim, eu acho que eu nunca perguntei isso para você das outras vezes que a gente conversou, quanto tempo levou de você começar a fazer a automassagem até você falar, opa, estou super bem? Quanto tempo levou? Você tem ideia? Lembra? Eu comprei o MDF em julho de 2022, em setembro eu comprei o MAD. Uhum. E daí, só que eu comecei, assim, trabalhar foi final de setembro, mas eu ainda estava tomando remédio. Quando eu parei com o remédio foi em outubro. Final de outubro eu já não tomava mais remédio. Foi de Mais ou menos. julho até final de outubro eu não tomava mais remédio. Parei com todos os remédios e eu tomava uns remédios bem forte, controlado. Então não existe mágica. Seria Não, isso. Mágica não não, existe. não existe mágica. É sério mesmo, é sério mesmo. Então, de quando você adquiriu o método, né? Você começou a fazer autoaplicação, tal, levou aí uns 3 a 4 meses para você aí se sentir plena, 100% plena, a ponto de não precisar medicação. Sim, sim. E depois do final de outubro ali, eu parei com os remédios, fiz assim um desmame, né, para não parar de vez, né? Uhum, Mas sim. assim, até hoje nunca mais tomei nenhum remédio. É que eu sempre digo que aqui em casa já nem existe mais remédio, né? Porque Sério, não precisa. que legal, parabéns. E você, naquela época, você tem lembrança? Eu não sei se você está aí em Itaió, Santa Catarina, né? Se pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, se você recebia alguma medicação gratuita. Você recebia alguma medicação gratuita ou você tem que comprar? Como que era isso para você? Não, eu tinha que comprar, eu não recebia nenhuma medicação gratuita. Eu Não? comprava, não, eu Caramba, comprava. não tinha. Aí você não tinha nenhum apoio governamental para receber medicação gratuita. Nada você recebia gratuito. Nada, eu comprava todos, os que eu tomava eu comprava todos. Até então que na época a minha mãe ela passou por um câncer e aí eu tinha, como a minha mãe tinha muitas dores, eu tinha acesso à morfina. Eu cheguei às vezes tomar morfina por minha conta. Sério? Eu nunca falei isso. É, porque eu estou aqui espantado que você já conversou com a gente outras vezes, né? Mas é interessante a gente estar conversando hoje de novo para trazer isso. Então, você chegou a usar a morfina que a sua mãe usava para controlar a Sim, sua dor. ela tinha morfina em comprimido, né? E eu cheguei Caramba, tomando, mas nem a morfina não tirou a dor. cara. E você lembra naquela época lá quanto você gastava por mês com medicação? Era 400, pouquinho mais, pouquinho menos, mas era bastante, não? 400 Todo por mês, mês, é, cara. eu tinha muita dor, às vezes 6 horas da tarde, no verão, o sol alto ainda,
eu já ia para a cama, porque eu não conseguia mais andar, doía muito as pernas, as costas, nossa, doía tudo. Caramba, e hoje não tem mais dor. 100% sem dor, nada. Às vezes, até então, hoje as pessoas me perguntam, né? Meus clientes vivem me perguntando, mas você não sente dor? Você não cansa? Não dá dor fazer massagem e tal? Eu digo, eu confesso que eu chego ao final do dia cansada, porque são Sim. várias horas, né? Mas, Não, assim, eu não sinto nada de dor, exatamente nada. a sua rotina hoje, você começa a que hora a atender, Roseli? É, o meu horário de trabalho na reflexologia é das 13 às 22 horas, mas eu ainda acabo fazendo vários atendimentos fora esses horários, como eu faço a parte de massagista, né? Então Uhum. eu acabo atendendo gente, às vezes, na parte da manhã, já acabei atendendo gente à meia-noite, porque às vezes acontece, a pessoa se machuca e não confia em outro, gosta do meu trabalho, que já são clientes de muitos anos, se eu dizer para eles virem à meia-noite, eles vêm, eles não se incomodam, eles vêm. Com a reflexologia eu faço 10 horas por dia, e fora os outros atendimentos que às vezes ainda surgem. Caramba. Isso é de segunda a sexta. Sábado e domingo você descansa. Nem sempre. Sempre tem algum. Como assim? Você não descansa, mulher? Precisa descansar. Às vezes acontecem uns imprevistos que não funciona. Até esses dias atrás eu atendi um cliente de uma cidade bem distante daqui, bem longe, 150, 160 quilômetros, que ele disse que já tinha ido em tudo quanto é lugar e não tinha conseguido resolver a dor. E ele veio para cá fez 2 massagens comigo e está 100%. E já E como, marcou outra para voltar. e como que ele E te daí descobriu? Ele mora tão longe. Como que ele descobriu você aí? porque a sogra dele vem aqui. A sogra dele é uma senhorinha de 95 anos. Uau. Ela chegou aqui para mim com muitas dores no ombro, joelho e quadril, porque ela tinha uma dificuldade na perna para andar e ela usava bengalinha e estava com muita dor. A filha dela tinha que segurar ela do ladinho, assim, para ela conseguir andar. Ela veio aqui, fez até agora, acho que cinco massagens comigo. E ela está conseguindo andar sozinha, com a bengalinha, e está fazendo almoço para ela, para a filha e para o genro. Toda faceira fazendo almoço. Que legal. Então ele vem, porque ele mora distante, né? Vem visitar a É, família, lógico, e acaba passando com você. É a tal da sim, indicação, né? Eu acho que hoje em isso. dia você tem, a maioria dos clientes que você tem acaba vindo por indicação ou você tem alguma outra estratégia? Tudo por indicação, tudo por indicação. Tem de vários municípios aqui, até tem um município, hoje à tarde eu vou atender 4 clientes de um município, dá mais ou menos uns 50 minutos de carro para eles virem aqui, estrada de chão, demora um pouco, eu comecei atendendo um casal daquele município. Aí esse Uhum. casal saiu daqui e no caminho parou em um bar, e o dono do bar perguntou para ele onde é que eles tinham ido. Daí eles falaram que tinha vindo aqui fazer massagem e eles tinham levado uns cartão meu. Ele disse: deixa eu levar uns cartãozinhos, se alguém me pedir, eu tenho. Aí ele levou, e daí o dono do bar lá também já me ligou e deixou uns cartãozinhos lá. E até então, que hoje, daquele município lá, eu tenho 40 e poucos clientes. Que município que é? Vitor Meirelles. Vitor Meireles, aí em Santa É, Catarina, perto de Itaió. é Você longe está de Itaió. trazendo, você tá trazendo assim, informações aqui que eu ainda não, eu particularmente eu não tinha colocado olho nisso, que é o quê? Porque Taió é uma cidade pequena, né? Pequena. E você mora aí em Ribeirão do Ouro, né? Que é um distrito, é um bairro, o que, que é Ribeirão do Ouro? É uma comunidade. Uma A gente chama de comunidade. comunidade. É. Aí na comunidade de Ribeirão do Ouro mora quantas pessoas, mais ou menos? Mas 60, família 70, mas é 2, 3, 4 pessoas por família no máximo. Uhum. Que legal. Então, é um local, é um lugarejo, né? Um local pequeno, né? É um bairro, Pequeno. né?
E você Sim, atende em Itaió ou aí em Ribeirão do Ouro? em Ribeirão do Ouro. E na Que é minha casa, menor eu, ainda, é menorzinho ainda. menorzinho ainda. Talvez aí more coisa de, acho que não dá 1.000 pessoas, 500 pessoas que Não, moram ali. nem Moram dá umas 500 pessoas. não dá 500 pessoas que moram em Não. Ribeirão do Ouro. E mesmo assim, aspas, ó, aspas, para vocês que estão assistindo, aspas, mesmo assim, escondida, né, no local tão pequeno, né, tão ali, tem aí tanta gente te procurando. O que você pega de feeling, o que você diria para o pessoal que está assistindo a gente aqui sobre essa questão? Porque tem muita gente que fala, minha cidade é muito pequena, eu não vou ter cliente. Como você, o que você falaria para essas pessoas? Então, a questão da cidade pequena não importa. A questão é você estudar, entender o método e conseguir fazer um bom trabalho para conquistar o seu cliente, né? Se você conquistar um cliente, a partir daquele vem o segundo, o terceiro, e assim, quando a pessoa ela sente melhora, ela não mede distância para ir. Então, Uhum. ela procura aonde ela se sente bem. Chegam muitos clientes e falam aqui para mim, mas você não mora, se esconde. Eu digo, mas nem é tão escondido, todo mundo me acha. Então, Então, ter o conhecimento para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Todo trabalho que for bom e bem feito, as pessoas procuram, não importa a distância. Porque às vezes as pessoas tomam medicação, tipo que nem eu fazia, mas nada resolvia. E quando encontra algo que ajude, a pessoa vai, ela não mede distância para ir. então você está com a gente há 2 anos e meio. É. Na sua estrada, na sua expertise, na sua experiência, qual seria a sacada mais pá, para que a pessoa pegar e seguir e lotar a agenda? Então, para mim, no começo, assim, não foi tão fácil para lotar a agenda. Eu tive que conquistar meus clientes e a partir de que eu consegui a conquistar um ou dois ou três no começo, fazendo um bom trabalho, aí automaticamente a agenda já vai aumentando, né? Quando a gente se depara, a agenda está cheia e já está trabalhando, fazendo bastante, entregando bastante trabalhos bem feitos, mas a agenda vai de cada pessoa ter a confiança e estudar, fazer tudo aquilo que o professor manda, né? Que nem o professor fala, comer o método às vezes, né? Porque a partir do momento que a pessoa não tem o conhecimento suficiente e não consegue conquistar o cliente, ele vem uma vez e não volta mais, porque ele pensa, não foi isso que eu vim buscar. Mas a Uhum. partir do momento que ele veio e viu um resultado bom, ele já tem vontade de voltar. E é difícil de seguir o método, Roseli? Hoje é fácil, mas lá no começo eu encontrei dificuldades também, né? Mas a gente tem que ter boa vontade e confiança e, quando tem dúvida, tentar procurar o professor para entender as dúvidas e seguir. Mas não é assim que hoje eu vejo que é fácil, mas eu tive minhas dificuldades também. Eu ficava pensando, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Mas ligava para o cliente ver como ele estava. Hoje eles me mandam mensagem agradecendo meus atendimentos e sempre essa semana até uma cliente eu atendi ela um dia à noite e aí ela no outro dia uma outra cliente me procurou por indicação dela e ela mandou uma mensagem, ela até leu a mensagem aqui para mim, que a amiga dela tinha colocado que agora sim ela tinha encontrado uma pessoa com mãos de fadas. Nunca mais Uau. vai escapar de mim, ela falou. E vai você lá. E a outra amiga dela veio também e ficou encantada, já marcou para ela, para o esposo. Que fantástico. Quais eram, lá no começo, os seus maiores desafios que você enfrentava diariamente, lá no começo? Questões físicas ou questões emocionais? Lá no começo, tanto questão física quanto emocional, eu ficava meio em dúvida o como eu ia dar sequência, porque às vezes a pessoa vinha, eu fazia uma massagem, ela aliviava bastante, chegava, dizia, aliviava, dava
notas boas, né? E às vezes acontecia o quê? Numa segunda ou terceira massagem, ela chegava e falava para mim, nossa, mas a minha dor voltou um pouco de novo. Aí eu pensava, meu Deus, e agora? O que que eu fiz de errado? Aí, até que eu consegui, assim, eu pensei, eu vou ter que aprofundar mais os 5 elementos, né? Fui aprofundar mais os 5 elementos para entender melhor como trabalhar com essa parte. A partir do momento que eu consegui decifrar bem essa parte, dificilmente hoje acontece isso. Mas lá no começo foi bem, bem difícil, eu tive bastante dificuldade também. E como que você fez para superar essas dificuldades, Roseli? Estudando, não teve outro jeito, eu tive que estudar muito. Eu acho que você comentou que você já fazia massagem e tal. Como que foi isso? Você já conhecia massagens? Como que foi o comecinho seu antes do método, Roseli? Então, assim, isso até, eu já digo que vem um pouco de família, né? Porque Uhum, a minha avó, hoje ela já é falecida há muitos anos, né? Mas a minha avó, antigamente, como antigamente era muito mais difícil que hoje, não existia quase hospitais, então a uhum, minha avó, ela era parteira, e uhum. ela era parteira, ela foi parteira há 60 anos. E aí ela também fazia massagem e coisa assim, porque as pessoas não tinham para onde ir, não tinham o que fazer. Sim. As pessoas quebravam o braço, perna, e eles faziam aqueles negocinhos com taquarinha e enfaixavam, e eles faziam esse tipo de coisa. E aí, quando eu casei, eu fui morar longe da minha avó. E depois de 2 anos a gente voltou e eu vim morar junto com a minha avó. Eu fiquei morando com a minha avó 2 anos e meio. E nesses 2 anos e meio, ela me ensinou muita coisa. E até, inclusive, um dia, a primeira massagem que eu fiz, sem saber como é que era, foi no meu filho. Ele tinha 2 aninhos e meio e ele caiu de uma árvore e machucou o braço. E a minha avó foi arrumar e ela já estava bem velhinha e não conseguiu arrumar. Aí ela mostrou para mim como que arrumava, e eu fui e consegui arrumar o braço dele. Que E, legal. e aí depois as pessoas, um machucava, o outro, vinha lá, Rose, você deu jeito? Eu dou. Aí eu fui assim, eu arrumava bem pouco. E quando meu filho começou a ir para a escola, ele comprou um mapa do corpo humano, onde mostrava todos os ossos, o músculo, o nervo, assim, toda a musculatura do corpo. Por esse mapa eu estudei a posição dos nervos e tudo, e aprendi a trabalhar tudo sozinha, nunca fiz um curso, nunca fiz nada, então até outro dia eu comprei o curso da Quick Massage, que me ajudou bastante, assim, também, né, para entender. Mas, assim, o que eu sei, eu aprendi tudo sozinha. Eu fui aprendendo e hoje, isso eu já faço, essa massagem de corpo eu já faço. Meu filho tinha 2 anos e meio, hoje ele está com 35 anos, né? E eu já Uhum. faço todo esse tempo. Então, eu tenho clientes há 20 e poucos anos de massagem lá, que hoje são todos meus clientes de reflexologia e não largo mão. Porque até então, eu sempre, como eu sempre digo, eu sempre gostei da massagem, mas na minha cabeça eu queria algo a mais. Eu pensava Uhum. assim, eu já consigo ajudar as pessoas de uma forma, mas em que forma? O físico, que seria Uhum. só o físico, que Sim, já ajuda bastante, mas eu pensei, tem que bastante. ter Nossa, algo, é, demais. tem que ter algo a mais, né? Quando eu entrei para o método e consegui dominar a parte emocional, essa foi a melhor parte, esse era um sonho que eu tinha, aí de dizer, não, eu quero ajudar as pessoas com a mão, e hoje tenho até umas clientes que dizem para mim assim, só tu colocando a mão, parece que a dor já vai indo embora. Às vezes, hoje eu vejo assim, tem muitas pessoas que vêm aqui, me procuram e chegam para fazer uma massagem, né? Que estão machucados, eles vê o mapa ali, vê as coisas e perguntam, mas o que que você faz? O que que é isso? Nunca ouviram falar. Aí eu falo para eles o que que é, e
quais são os benefícios da reflexologia? É dificilmente o cliente sair sem agendar um horário, porque às vezes eu tenho uns 5 minutinhos ou 10 minutinhos que sobra do horáriozinho, aí eu disse, vem, senta aqui, eu vou te fazer só uma cortesiazinha. Eu faço 5, 10 minutinhos, ele já fica, nossa, já fica muito faceiro. Ele disse, mas para quando você consegue agendar um horário para mim? Vou fazer. Hoje, por exemplo, quantos clientes você tem, Roseli? Hoje tem, eu acho que tem os 10 da reflexologia, mas tem mais 2 que vão vir, que um machucou, e eu vou atender depois das 10h30 da noite, acho que tem 2 ainda, 12 acho que Uau. vai dar. É. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a profissional, né? O quanto, se você puder falar, é lógico, né? Sobre faturamento. Mas só para o pessoal ficar com uma pulguinha na orelha e começar a fazer conta, né? A sessão, quanto que está a sessão com você, Roseli? R$ 80. R$ 80. E hoje Isso. você tem quantos clientes? Hoje tem 10. 10. Então tá fácil a matemática, né? Para É bem vocês que fácil. estão aí, para vocês que estão aqui, façam a conta. Quanto que a Roseli vai faturar no dia de hoje, trabalhando da 1 da tarde, que é o tempo que ela tem, até as 22. Vai fazer 10 clientes. Só no dia de hoje a Roseli vai fazer R$ 800. É isso? É isso. Isso Isso. mesmo. Aqui hoje está tudo super muito bem, super muito legal. Tá? A Roseli é uma profissional super bem conceituada, bem posicionada, mas eu acredito que nem sempre foi assim. Então, eu queria saber de você, Roseli, quais foram aí os maiores desafios que você enfrentou e como você fez para superar esses desafios? Assim, no começo, trabalhar com clientes que eu não conhecia, ficar em dúvidas que se o resultado seria bom ou não, mas assim, eu ainda digo que hoje eu tenho uma clientela muito grande, tipo 50% feminino e masculino, mas o meu maior desafio foi trabalhar com o masculino. Que ele não aceitava tanto, ele não concordava com muitas coisas. Às vezes, em alguns momentos, eu até lembrei dessa semana de uma live que o professor estava, a Rosângela, que estava voltando lá, o passado, o professor fez ela parar e voltar, então eu tive que fazer isso muitas vezes com clientes, fazer ele parar e não deixar voltar, mas assim, eu tive bastante dificuldades assim com o masculino. Mas hoje assim as dificuldades não são, hoje eu vejo que são mais desafios, não tanto dificuldades, mas lá no começo eu tive mais esses tipos de dificuldades. Você tem ou teve algum medo durante lá o seu primeiro atendimento? O que você pode lembrar assim, lá do seu primeiro atendimento? Você teve aí esse medo, esse receio? Como que foi? Tive muito medo. Nossa, quando eu comecei meus primeiros atendimentos, eu tive bastante medo, como assim, eu pensava que eu tinha que ver se funcionava ou não, mas eu pensei, trabalhar comigo, eu sei que funcionou, eu sei que deu certo e eu melhorei, mas eu sabia o que eu estava sentindo, mas o pé do cliente não era o meu pé, então, traba trabalhar com o pé do cliente é bem diferente, eu pensava, mas será que eu vou conseguir o mesmo resultado que eu consegui com o meu? E bem assim, já nos meus primeiros atendimentos, eu peguei, assim, clientes com bastante dificuldades, tipo, daquilo que eu sentia, fibromialgia, e insônias, coisas assim. E até então que lá no meu começo eu não tinha o MAD, eu só tinha MDF, e foi bem mais dificultoso de eu entender ele. Para mim conseguir e fazer aquele cliente ficar bem, foi a partir do momento que eu tive o MAD, ou pedindo ajuda do professor lá no começo, mas assim, eu tive muito medo. Eu pensava, nossa, mas será que esse cliente saiu satisfeito ou não? Eu chegava a ligar e perguntar como ele estava, para ver se ele tinha melhorado ou não, mas eu tive medo sim. Não foi. A coragem hoje é fácil, mas o medo lá no começo foi bem difícil. Depois desse primeiro atendimento, né, foi um pouco tumultuado,
tal insegurança? Será que melhorou, não melhorou? Como você se sentiu, né, depois de ver os resultados? Qual foi a sua sensação da sua capacidade de aplicar a reflexologia podal? Poxa, agora eu fiz, deu certo. Como que você sentiu após a resposta do seu cliente? Você ver que realmente ele melhorou. O que você sentiu? Até então que no começo, esses clientes ali foram tudo cortesias, né? Então, eu pensava assim, como eu não estou cobrando, ele também não pode me cobrar muito se ele não ficou bem, né? Mas Uhum. depois, quando eu fiz muitas cortesias e os clientes estavam se sentindo bem, aí eu me senti segura para cobrar, né? Já começar com os atendimentos pagos, né? Mas a partir do momento que eu fazia as cortesias, foi para conquistar os meus clientes e ter mais segurança para depois ter um cliente pago e ter ele sempre comigo para que ele se sentisse bem. Aquele começo, tal, 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 tal. Quantas cortesias você chegou a fazer? Ah, eu fiz bastante, eu fiz umas 40, 50 cortesias. Você consegue, assim, mensurar das 40, 50 cortesias, quantas delas se efetivaram como cliente? Olha, eu acredito que quase todos. Quase Dificilmente um todos. que não. Quase todos. Caramba, eu acho que essa pergunta eu nunca fiz para você. Eu imaginei que fosse pelo menos uma metade, Não, 40, 50%, 60% eventualmente. não, foram quase todos. Quase todos. Uau! Então, o que você. Para captar. Vamos falar um pouquinho de cortesia, então. Eu acho que é um assunto que acho que é de muito interesse de quem está assistindo a gente, dos nossos alunos, que estão aí querendo lotar a agenda. Qual é a sua estratégia da cortesia? Como que acontece a sua cortesia? Quando na época, eu conversando com as pessoas, eu falava do que eu estava estudando, eu falava da reflexologia, então, falando em reflexologia, as pessoas não sabiam nem o que era. Então, aí eu Uhum. dizia para eles, vocês sabem o que é uma massagem no pé? Ah, massagem no pé eu sei. Eu disse, então, aí eu disse, então vem cá, deixa eu fazer uma massagem no teu pé. Eu fazia 10 minutinhos, fazia num outro olhava, ele disse assim, nossa, mas como o meu pé ficou leve, como fiquei relaxado, fazia, não fazia, eu oferecia, e Uhum. mesmo as pessoas não conhecendo, eu oferecia, quando as pessoas conheciam, aí elas, por si próprias, já vinham pedir para mim, para Ah, quando eu tinha agenda e queria agendar de novo, mas eu oferecia porque as pessoas não sabiam nem o que era, né? uau! Então vamos lá para uma outra pergunta sobre a cortesia. A gente tem como garimpar clientes de cortesias em vários locais. A gente tem como usar a internet, publicar no seu Instagram, colocar uma mensagem lá no seu WhatsApp, no grupo de amigos e tal. Tem várias formas. E dentro do método FPO a gente ensina isso. E também no boca a boca, no comércio, com os amigos, roda de amigos e tal. Onde você foi garimpar os seus clientes de cortesia, Roseli? Muitos aqui na minha casa, né? Muitos aqui. Muitos quando a gente saía em alguns lugares, ou uns eventos que na época a gente fazia, que nem eu já contei uma história que eu fiz na agência bancária, outro dia eu fiz na praça lá, que também era. E quando as Uhum. pessoas vê, elas ficam curiosas e ficam olhando, e quando um vê, o outro também quer, mas é para garimpar, não importa o lugar, onde você está, tendo alguém com dor, até outro dia eu fui no postinho de saúde pegar uma receita para a mãe, e cheguei lá, a atendente disse, nossa, mas eu estou com uma dor no meu ombro, uma dor, eu estou tão ruim, eu disse para ela, vem cá, deixa, só me dá 10 minutinhos. Aí ela disse, mas você quer? Antes de você concluir, né? É interessante. A atendente estava lá no posto de saúde. Olha que Exatamente. louco, olha que louco. Era o local, supostamente, onde ela iria tirar a sua. Ela trabalha lá, pô. Eu trabalho aqui, Sim. conversa com um médico ali, né, alguém lá que está lá. Logicamente, ele já iria atender e fazer alguma coisa por ela. Mas não foi o posto de saúde que ajudou a própria atendente. Continua lá, Roseli.
sim. Aí ela disse, mas eu não estou bem. Ela disse que estava cansada, estava com dor no ombro. Aí eu disse para ela, me dá 10 minutinhos só. Aí eu peguei, fiz a massagem da Quick Massage para ela, 10 minutinhos. Aí, assim, fiz um alongamentozinho com ela, disse, nossa, melhorei 80%. Aí eu falei para ela, mas tem algo a mais que eu possa te ajudar mais? Eu disse, eu faço a reflexologia, que é a terapia dos pés. Aí já tinha outra pessoa ali e falou assim, eu conheço, é você que faz, ela disse, essa massagem, eu não sabia quem era ela, e ela já veio, disse assim, é você quem faz essa massagem? Aí, tanto quanto a atendente e a outra pessoa, as duas pediram o número do meu Olha, ó. WhatsApp, e as duas agendaram comigo. Ela disse, mas aí acontece. Aí vem o sábado, né? Porque daí, É. como ela trabalhava no posto durante a semana, tinha que ser no sábado. Eu digo, não tem problema, eu abro uma exceçãozinha para você. E ela veio no sábado, fazendo uma massagem ali no local de trabalho dela. Então, você garimpou duas clientes no posto de saúde. No posto de Você saúde, foi lá para uma exatamente. outra finalidade, foi lá pegar uma receita e tal. E para você, Roseli, qual o seu nível de confiança em você sobre qualquer caso que surja para você? Como que está o seu nível, seu alto nível de confiança? Olha, hoje eu posso dizer que eu não tenho assim medo, eu tenho certeza do que eu faço, porque às vezes eu falo, então, como hoje em dia as pessoas têm muito, a dor maior é o emocional, que tipo assim, é Uhum. uma depressão, é uma fibromialgia, é uma insônia ou qualquer outro sentimento, então eu digo, isso eu não tenho dúvida, porque eu sei exatamente como tratar a pessoa, porque eu sei o que era isso. Então, eu sei como ela está se sentindo. E isso eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza que o resultado é 100%. E é muito, e é muito gostoso, né? Não é soberba, né? Não é, sabe, falar, eu sou bonzão, eu sei tudo, tal. Mas é muito gostoso a gente fazer algo que a gente domina. É Sim, prazeroso ser, pô, eu me sinto confortável com qualquer questão que o cliente me traz, né? Eu acho que a Roseli também se sente muito confortável, por mais tem casos mais simples, lógico, e tem casos mais complexos. E esse caso tem. mais complexo, lógico, vai demandar do terapeuta, de mim, quando eu estou atendendo um cliente, ou da Roseli, quando ela está atendendo uma cliente, um caso mais complexo, vai necessitar mais de nós, mais habilidade, mais conhecimento, mais tato, mais jeito, buscar lá em tudo aquilo que a gente aprendeu dentro do método, aquilo que se deve aplicar para a cliente. Acho que é por aí, né, Roseli? Sim, exatamente, é. Até então, eu já coloquei na comunidade, em vários lugares, eu tive uma cliente que ela se aposentou trabalhando dentro de um hospital, tendo os melhores médicos, tendo acesso aos medicamentos, e ela, até essa cliente, ela vem hoje, de volta, ela vem para a quinta massagem hoje, e um amigo dela que indicou ela, e ela já estava há mais de 15 a 20 anos que ela não conseguia erguer os braços, ela não conseguia fazer as atividades dela, ela estava com sobrepeso, muita medicação, ela se automedicava, porque como ela tinha acesso aos remédios, ela se Uhum. automedicava, e ela estava com muita dor. E ela veio aqui, ela veio aqui depois na segunda sessão que ela me contou, quando ela veio para a primeira, ela passou no hospital, conversou com a amiga dela, que era médica, e disse para a amiga dela, você me deu uma injeção que eu vou levar junto, porque hoje eu vou fazer uma massagem e eu vou sentir muita dor, porque a última massagem que eu fiz com uma pessoa, eu fiquei 3 dias no hospital, que Ô, eu senti louco. muita dor. Aí ela trouxe a injeção, e na segunda massagem ela me contou que tinha trazido a injeção, até na última injeção na última vez que ela veio, ela disse que a injeção estava dentro do carro ainda, que ela não tinha tomado. Ela veio aqui,
fez a primeira massagem que ela fez quando o marido dela chegou em casa, viu ela toda contente, lavando calçada, esfregando janela, ele perguntou, o que está acontecendo com você? Daí ela olhou para ele e disse assim, eu estou em outro corpo, não é mais o meu. Que incrível, né? Ali, quando você chegou no método SPO, aqui no nosso método, vai fazer agora 3 anos em julho, o que exatamente atraiu você e você tomou a decisão, falar, poxa, eu vou, é por aqui que eu vou. O que exatamente atraiu você para estar aqui conosco? Eu olhando para aqueles pezinhos, né, que eu vi os vídeos do professor, eu pensei, eu gosto, adoro trabalhar com pessoas, mas eu estava me vendo impossibilitada já de trabalhar. Eu pensei, isso aqui vai ser uma virada. Se eu conseguir aprender e trabalhar com isso, aí sim eu vou me sentir realizada. Quando o meu marido chegou em casa, eu mostrei para ele e falei para ele, eu digo, ó, eu vou fazer esse curso aqui com esse professor, porque eu achei muito interessante as técnicas que o professor trabalha. Daí ele disse, mas tu tem certeza que tu vai fazer isso? Eu digo, vou fazer isso. Então, assim, aquilo me chamou muita atenção, eu disse, é isso que eu vou fazer. Mas foi assim, foi sair como eu digo, do escuro para a claridade. Foi uma virada de chave imensa, né? E não, nossa, foi uma coisa que eu não me arrependo nunca. Aí tem muitos que dizem, por que você não começou antes? Eu digo, porque não era a hora, só era agora. E agora, tudo que eu fizer agora é uma realização de um sonho que eu sempre quis fazer algo diferente. Mas foi realmente uma virada de chave, conhecer o método e trabalhar hoje e fazer o que eu faço. Imaginável? Você imaginava na sua vida, em algum momento, viver isso que você está vivendo? Ou era um devaneio, era um sonho impossível? Não, eu não imaginava, porque até então que eu digo que a dor contribuiu para que eu fizesse alguma coisa, porque talvez se eu não estaria sentindo tanta dor ou tudo aquilo que eu sentia, eu não ia me interessar em fazer algo, porque estava bom, né? Eu não sentia nada, então estava bom. Mas como eu não estava bem e a dor fez eu querer mudar alguma coisa e sair dela, então eu digo, se não é pelo amor, é pela dor. E foi realmente pela dor que eu procurei alguma coisa diferente e que deu muito certo. E eu consegui me livrar e hoje ter a vida que eu tenho e dar a muitas outras pessoas chegar a ter aquilo que eu tenho também, né? Ter uma vida saudável, melhoramento de saúde, de vida, e tenho Eu acho pessoas assim, de todos os níveis. qual a parte do método SPO que mais impactou a sua vida ou aquela que você mais gosta, tem mais afeição dentro do método SPO? Uma que eu gosto muito é assim, é a parte de conquistar o cliente. A partir do momento que consegue conquistar o cliente, aí a parte de estudar os 5 elementos, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, e eu vejo que o resultado é 100% pessoas com depressão e fibromialgia. Então, eu gosto de trabalhar aquelas partes ali. A essência do ser é muito bom, trabalhar com crianças, eu gosto de trabalhar com crianças. Assim, não sei dizer aquele que eu goste menos, mas, assim, eu gosto dos maiores desafios. Na Ah, verdade, os uau. mais difíceis. Eu gosto de todos, mas os maiores, eu acho que a minha conquista é melhor, é que me deixa mais feliz, porque eu gosto do difícil. Uau, parabéns, né? Eu acho que tudo isso reflete o tanto quanto você cresceu aqui dentro do método SPO. Roseli, vamos falar de din-din? Você topa falar de din-din? Então, professor, vai dar uma mesadinha para nós agora? Vamos lá. Mas antes de falar do din-din propriamente dito, né, falar de faturamento, quais foram as principais mudanças que você notou em você desde que você começou no método SPO? O que na sua essência, o que mais impactou, o que mais mudou você?
Na época, quando eu não estava bem, eu era uma pessoa muito fechada, assim, eu era mais quieta. Hoje, assim, hoje eu vejo que eu tenho facilidade em conversar com as pessoas, eu consegui ser uma pessoa mais comunicativa. Mas você Hoje, era fez, você não era feirante? Você não vendia verdura na feira? Você já não era solta, tal? Ficava lá oferecendo pé de alface pro pessoal? na parte de vendas, eu sempre fui muito boa vendedora, né? Ah, Mas, assim, lidar com pessoas totalmente algo diferente, isso era mais uhum, difícil. Quando chegava falar em dor ou chegava a falar em doença, eu me bloqueava. Eu não queria falar algo sobre mim. Eu nunca quis falar algo sobre mim. Eu entendi. conversava com as pessoas e como vendedora eu sempre fui muito bom e me dei muito bem, né? Fiz Uhum. vários tipos de vendas e eu sempre me dei muito bem, mas falar algo de mim, eu nunca quis. Então, hoje, eu não escondo das pessoas aquilo quem eu era e quem eu sou. Então, hoje eu não escondo de quem eu era e quem eu sou, mas na época não, eu sempre escondia quem eu era. Perguntas aqui rápidas e respostas bem pontuais. Em relação ao alívio das suas dores, como você se sente hoje em comparação ao seu passado antes do método SPO? Hoje eu me sinto 100% livre, e na época eu me sentia 100% com dor. Sério? 100% melhor hoje e 100% ruim anteriormente. Exatamente. Caramba! E quanto aos seus clientes, o que eles têm relatado? Os meus clientes hoje, os que me conheciam na época, eles veem assim, nossa, como você está bem hoje, eu quero chegar onde você chegou. E hoje eles vêm e dizem assim para mim, hoje eu cheguei ao teu nível, estou 100%, estamos juntos, eles falam. Que legal. Então, se você pudesse destacar aí um ou dois resultados que mais te surpreenderam, que mais assim te impactaram aqui dentro do método SPO, quais seriam esses dois casos aí que, nossa, isso aqui me impactou demais? Quais foram eles? Eu tive um cliente que ele tomava remédios há muitos, 17 anos, faixa preta em muitos remédios, e usava medicamentos para depressão e coisas, e ele na verdade, não me procurou, quem me procurou foi a esposa dele e uma filha. Quando ele vinha trazer elas, ele nem aparecia, eu nem conhecia ele. E um dia ele machucou o braço e ele veio fazer uma massagem no braço. Aí eu ofereci a ele uma cortesia de 10 minutos. Conquistei a confiança dele e agora, final do ano passado, em novembro, ele trouxe uma ótima notícia para mim, dizer que ele não estava mais tomando faixa preta, não estava mais tomando remédio nenhum, e ele teve tentativa suicídio e várias Poxa, outras coisas assim. Assim, foi um cliente bem, que até me causou bastante medo, assim, foi um cliente bem, assim, mas hoje, graças a Deus, hoje ele vem aqui, ele está super bem, ele está muito contente, e ele tá sem o remédio, e está feliz, está trabalhando, coisa que não trabalhava. Ele disse que se não fosse eu, jamais ele teria a melhora que ele teve. Ele disse, e às vezes ele brinca comigo, ele diz assim, eu que não queria nem te ver e nem saber quem tu era, olha quem eu sou hoje. uau. Clientes que nem eu digo, eu gosto do difícil, mas se eu fosse falar um monte, assim, ó, tentativas de suicídio, abusos, crianças com abuso, jovens, é, mesmo mulheres, assim, muitos, assim, seriam inúmeros, que hoje, então, meu Deus, 100%. E qual é a sensação sua, você, Roseli? Nossa, Você, eu digo o que assim, você sente com fazendo isso que você está fazendo para as pessoas aí de Taiwan? é uma emoção que às vezes não cabe nem no peito, né? Porque eu digo, é uma alegria tão grande que causa cada vez um maior amor a trabalhar, né? O amor sempre é maior. De tudo a gente faz com amor, o resultado não tem erro, ele é 100%.
Legal. Um outro cliente que eu tive também, ele também tinha sérios problemas, que o médico desenganou ele, e aí a esposa dele veio e falou para mim, se já faz mais de 6 anos que eu não vejo meu marido dar uma risada, se tu conseguir fazer isso, eu te compro um presente. Aí ela começou o atendimento, foi em setembro, e dezembro ele já estava muito bom. Aí eu disse para ela: olha, que o Natal está chegando, o Papai Noel vai vir. Eu brincando com ela. E ela pegou e me trouxe um presente. E hoje ele está também 100% bom, não toma remédio. Ele tinha um estabelecimento, assim, uma empresa, ele não ia atender clientes, porque ele não queria mais ver ninguém. E hoje Cara, ele disse que até a empresa dele melhorou 80% dos clientes, porque ele está conseguindo atender e fazer os trabalhos para os clientes dele. como que você atende? Você atende home care? Você tem um espaço terapêutico? Qual é a sua dinâmica do seu trabalho, Roseli? Então eu tenho meu espaço, né, eu atendo aqui no meu espaço, só que até então agora, faz um mês e pouco, eu estou fazendo até um trabalho home care, que é num outro município também, e eu faço isso os sábados, de manhã, eu saio 7 horas de casa e volto 11 horas. Eu vou atender uma cliente lá que ela deu AVC, e ela não conseguia dormir, estava muito agitada, então eu vou fazer, claro, nos cuidados especiais, né, porque ela é uma cliente que deu AVC, e mesmo lá eu acabo atendendo outras pessoas, como eu vou lá, eu já acabo atendendo outras pessoas também. Então, esse é o trabalho home care que eu estou fazendo, mas eu já fiz outros também, em questão de pessoas que não podiam vir, mas na maioria eu atendo aqui no meu espaço, né, sempre no meu espaço. Então, você mescla aí. De sábado está fazendo home care e durante a semana você usa o seu próprio espaço terapêutico. Você sempre teve seu espaço terapêutico, Roseli? Não, não tive não, faz um ano e pouquinho só que eu tenho, que até então, antes não dava de fazer, né, porque, por 2 motivos, eu não sabia se realmente a reflexologia eu ia obter resultados, e também não tinha dinheiro para fazer, né, eu tive que trabalhar primeiro, para conseguir o dinheiro para daí fazer. Mas assim, e as 2 coisas deram 100% certo, eu consegui o dinheiro e tenho meu trabalho. Ah, tá. Então você montou um espaço terapêutico. E esse dinheiro Montei. do espaço terapêutico você tirou do sítio, da horta, da... Como que foi? Não, esse eu fiz com o dinheiro da reflexologia, o dinheiro que eu fui guardando e fiz da reflexologia, não deixei nem um boleto para trás, paguei todos e É, hoje tá, graças a Deus, tem meu espaço prontinho e pago. que legal, parabéns. Você lembra qual foi o seu investimento para montar o seu espaço terapêutico? Foi quase R$ 50.000, Quase R$ 50.000 foi, para montar o quase seu 50, espaço. E todo esse sim, dinheiro veio da reflexologia. sim, tudo dele, tudo que eu guardei. Sério? Não veio nada das vaquinhas? Não, meu marido não me emprestou dinheiro das vaquinhas, E foi um dinheiro bem pago, tal, e hoje você atende nele, né? atendo, sim, hoje Que sim, graças legal. a Deus. Olha, você se considera uma mulher independente financeiramente? 100% independente, 100% 100%. independente. Que legal. Roseli, o que você considera essencial para criar um ambiente que seja acolhedor para o seu cliente? A gente tem que, assim, não precisa ser algo muito grande, pode ser algo pequeno, mas que o cliente se sinta bem, que tenha um Uhum, conforto para ele esperar, que tenha água, que tenha um banheiro, uma coisa assim, que ele se sinta acomodado e se sinta em casa, né? Então, uhum. receber bem o teu cliente, é, sempre atender ele com o maior carinho, né, e ele ter um espaçozinho que ele se sinta confortável, e as pessoas que venham aqui no meu espaço,
todos, assim, elogiam muito. Ela disse, nossa, o teu espaço é muito lindo. Tem outras que dizem assim, nossa, só de entrar aqui dentro é uma energia imensa. Eles adoram vir aqui. Legal. Você começou com a gente, vai fazer 3 anos agora, em julho, né? E o seu Sim, espaço terapêutico tem 1 ano já? Um pouco mais de 1 ano, tem. não? Fez 1 ano em janeiro. 1 ano em Nós já estamos janeiro. em março, 1 ano, 2 meses. Isso. Então, de quando você começou a trabalhar, fazendo home care, atendendo as pessoas, foi juntando dinheiro, viu a possibilidade de montar um espaço terapêutico. Então, você considera que este passo a passo, começar no home care, adquirir dinheiro, adquirir condições, para depois construir um espaço terapêutico, é o mais ideal? O que você acha o correto? Correto, não é o correto, né? Pela sua expertise. É já construir um espaço terapêutico de começo ou construir esse espaço terapêutico depois que se consolide? O que você diria para as pessoas que estão aqui assistindo? Eu no começo, eu não pensei em montar espaço terapêutico, porque até então, a gente não tem aquela segurança ainda para trabalho, e depois, vai que a pessoa não consegue, então eu fiz todo um trabalho fora, eu atendia na minha casa, eu atendia home care, eu fiz todo um trabalho fora. Quando realmente eu estava segura que eu ia ter clientes, aí sim eu montei o meu espaço, que tinha clientes e dinheiro, né? Que daí eu Uhum. montei o meu espaço, mas não é, no começo, não é a melhor opção, não. A melhor eu acho que o home care, ou atender mesmo em qualquer outro espaçozinho menor, alguma coisa, eu atendia na minha casa, né? Eu tinha um cantinho na minha casa, onde eu atendia lá. Só que lá eu atendia muito menos clientes, eu atendia 5, 6, 4. Então, a partir do momento que eu fiz o espaço, aí sim, querendo ou não, só a vista do espaço já o cliente se sente melhor, e eu acredito que a agenda lotou muito, até então, pelo conforto que as pessoas tiveram no espaço. Para mim foi muito ótimo, assim, foi um Muito bom. crescimento muito grande na agenda ter o espaço. Parabéns. Explica para a gente, no seu espaço terapêutico, você cobra um valor e no atendimento home care é outro valor? É igual? Como é que você faz? Não, no meu espaço eu cobro os R$ 80 do valor, né? Se eu sair no home care, eu cobro mesmo R$ 80 mais o meu deslocamento, né? Eu não vou de graça, não. Gasolina tá muito cara. Tá. Roseli, então vamos lá falar sobre faturamento. Acho que o pessoal está querendo saber. Então, quem quer saber quanto a Roseli fatura, já comenta aqui. Eu quero saber quanto ela fatura. Então, você já comentou que você cobra, como você trabalha mais no seu espaço, você cobra aí R$ 80 de cada sessão. E hoje Sim, você vai atender quantos clientes mesmo? 10. E é todo dia 10 clientes? Varia? Como que é? Na reflexologia eu agendo todo dia 10. Às vezes sempre. Todo dia 10. Todo dia 10, e daí, às vezes, os outros atendimentos, chego a atender 4, 5, teve dia de eu atender a um total de 18, 15, mas daí, mesmo naqueles outros atendimentos, eu ofereço uma cortesia de 10 minutos, que acaba sendo um cliente fidelizado, né? Mas Uau. 10 horários na reflexologia todos os dias. Então, 8 atendimentos, R$ 80 cada sessão, vezes 10 atendimentos. Então, você está aí faturando, em média, R$ 800 por dia. É isso? Isso, Você trabalha quantos dias na semana? segunda a sexta. Às vezes, acabo ainda trabalhando no sábado alguns horários. São 5 dias. Isso. Então, 800 vezes 5, 5 vezes 8, 40. Vai dar 4.000 na semana. É isso? O mês tem 4 semanas e sobra alguns dias ainda, né? Isso, Então, se a gente for multiplicar 4 por 4, dá 16. Então, hoje, em média, o seu faturamento está aí R$ 16.000 no mês. é.
sempre dá mais, né? Porque daí acaba no Tem o sábado, sábado, algum, tem o domingo. às vezes, Eu não contei todos os dias do mês, eu contei 4 semanas. Esse mais isso, aí, mas ele chega até. Já chegou quanto no mês, Roseli? teve, eu digo que até foi assim um crescimento que eu acompanho, eu fico acompanhando muito os meus atendimentos, que lá no meu 2023, em fevereiro, acho que foi de 2023, eu consegui fazer R$ 4.000, eu olhei na minha agenda. Em 2024, eu tinha dobrado, eu fiz 8, e eu vi que agora em 2025 dobrou outra vez, e passou daquilo que dobrou, né? Então, eu achei que foi assim, uma evolução bem rápida, né? Claro, positiva, né? Porque já chegou a dobrar e passar, né? Mas eu já teve mês de chegar pertinho, assim, quase 20.000 já. Chegou a quase 20 mil. Então, É, hoje, você fatura de 16 a 20 mil reais por mais mês. ou menos isso. É. Tá? Você poderia dizer para a gente assim, o que você faz, se você investe, o que você faz com o dinheiro que você recebe? A sobra, né? Que alguma coisa você consome, dia a dia, tal. As sobras que você tem, o que você tem feito com as sobras do seu dinheiro? Até então que eu comprei várias coisas para mim dentro de casa, eu fiz viagens, eu pago as minhas despesas todas e também tenho um pouco guardado, e agora eu adquiri um terreninho, né, um terreno na cidade, que eu quero mais tarde construir alguma coisa para ter algo para ter um aluguel, alguma coisa assim mais garantido também, né? Mas ainda não paguei tudo, estou pagando, né? Mas já quase está pago. Uma breve comparação, Roseli. Se você pudesse se descrever antes de começar aqui no método SPO e agora, como é que você faria essa comparação? Antes do método, como eu falei antes, né? Eu era uma pessoa doente, uma pessoa desanimada, talvez triste no meu trabalho, assim, eu nunca demonstrava isso, mas dentro de mim era o que eu era, né? Então eu não me sentia uma pessoa feliz, eu trabalhava por obrigação, porque tinha que Uhum. pagar as contas, mas assim, eu não me sentia uma pessoa de bem. Se dissesse assim, vale a pena viver ou não, eu ficava em dúvida se sim ou não. Então, hoje eu me vejo uma pessoa feliz, realizada, com saúde, com amor naquilo que eu faço, e eu me sinto uma pessoa feliz com as outras pessoas e por mim mesmo. Hoje eu digo, onde lá morava a tristeza, hoje mora a felicidade, né? Então, hoje eu me vejo uma pessoa muito feliz hoje e realizada, né? Eu aprendi a lidar comigo mesmo para lidar com as pessoas, porque quando a gente não é feliz para si, a gente não consegue ser com os outros, né? Então, hoje eu aprendi a ser feliz comigo mesmo e transmitir essa felicidade para os outros, né? Então, até isso que eu penso que o meu trabalho me ajudou muito, ou às vezes eu penso que a minha dor me ajudou muito a eu ser quem eu sou hoje, né? Olhando para o futuro, como você se vê na continuidade da sua transformação, no seu trabalho, em tudo aquilo que você vem evoluindo? O que você imagina de conquistas e do seu futuro, Roseli? Olha, no futuro eu quero conquistar muita coisa ainda, né? Porque eu penso assim, eu já me via uma velha, hoje eu me vejo jovem, né? Então, Uau! hoje eu digo, eu tô na fase de conquistar muita coisa, eu quero realizar muitos sonhos ainda e vou conseguir. Hoje eu sei que eu vou conseguir, eu quero conseguir. Eu não vou ser indelicado de perguntar a sua idade, mas hoje, internamente, qual a sua idade hoje interna, Roseli? 54 anos. Hoje você tem 54 anos. Sim, até eu estava brincando com meus clientes aqui, que eu falei que agora eu estou contando meses para me aposentar, né? Eu vou me Uhum. aposentar.
E aí eles disseram, mas você não vai parar de trabalhar, né? Aí eu digo, quem sabe, né? Ele disse, mas Cruz, você nem pensa em pensar, nós vamos chegar e vamos sentar tudo aqui no teu espaço e não vamos sair daqui antes que você atender. Legal. Mas, assim, você está com 54 anos, né, de existência e tal. É. Mas qual a idade que você sente no seu corpo hoje? Eu digo que hoje eu me sinto uma pessoa de 35. Até então que eu falo isso para os meus clientes, que tudo na vida são escolhas. E você envelhecer ou ficar velho é uma escolha. Então eu disse, eu já sei o que é ser velha. Eu dizia que uma velha, uma pessoa de 70 anos fazia mais do que eu e era melhor que eu. Eu digo, então, eu já sei o que é ser velha. Então, às vezes tem uns que dizem para mim, eu quero ficar velha. Eu digo, em momento algum eu quero ficar velha. Eu não quero Aham. ficar, quero envelhecer, porque ficar velho não é bom. Envelhecer, sim, mas ficar velho, Uau! não. Qual o tipo de impacto que você espera continuar gerando, principalmente, primeiro, na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor? Que impacto que você quer, qual o legado que você quer deixar para a gente, para a sociedade? Então, eu digo assim, aquilo que eu faço tudo por amor, né? Então, eu quero, quando as pessoas comentem ou conversem comigo, elas se sintam bem, porque de alguma forma eu consigo ajudar. E ser lembrado no trabalho quando você faz um trabalho bom, você é lembrado por ser uma pessoa do bem, e vice-versa. Então, eu amo fazer o que eu faço para em todo lugar me sentir bem e conquistar as pessoas, né? Conseguir conversar com elas, falar daquilo que eu sei fazer, ouvir delas o que eu ajudei, eu me sinto muito feliz ouvindo delas o quanto eu ajudei, o quanto eu fui útil na vida de cada um, aquela melhora de poucas ou bastante na vida de cada um é o que me faz crescer e sentir assim, eu quero fazer muito tempo, enquanto eu conseguir, eu digo que eu vou continuar e vou fazer trabalhando com pessoas e com a reflexologia. Que legal, muito bom. Que mensagem que você quer deixar para quem está aqui assistindo a gente e tem algum tipo de dúvida sobre o método SPO? Quando eu comecei, eu tive várias dúvidas, então, hoje eu tenho certeza, mas, assim, as dúvidas vão aparecer, só que a gente tem que seguir o professor, né, estudar, comprar, fazer tudo que o professor manda, que a gente consegue. As dúvidas vão aparecer, mas nós temos que ser maior e melhor do que as dúvidas, porque as dúvidas serão desafios, e para a gente chegar às conquistas, serão através de dúvidas, porque a gente vai ter que o errado fazer certo, o que está ruim ficar bom, e o que está doente ficar melhor, né? Então, são conquistas que a gente consegue através do método, sem dúvidas, mas não é só comprar o método e botar na gaveta, ou deixar no celular. Tem que estudar, tem que praticar, do mesmo jeito como eu pratiquei, eu estudei muito, estudo até hoje, que até então qualquer curso que o professor lança eu não deixo de comprar, né, e estudar, por quê? Porque cada conhecimento, cada aula é um conhecimento a mais que o professor passa para a gente, e é uma segurança mais fácil de trabalhar com o cliente. Eu sempre digo que lá no meu começo, o que eu fazia em 3 sessões com um cliente, hoje eu consigo com uma, mas no meu começo não foi assim. Então, todos os que começarem não vão começar de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Então, a dúvida vão aparecer, mas a gente tem que ter confiança, fé e acreditar no nosso potencial, né? Que é acreditar na força nossa de vontade e a fé que a gente tem em conseguir fazer algo. Eu acredito que para mim foi assim. E os novos que vão começar, sigam com força e com bastante entusiasmo, que também chega onde eu cheguei, mas não tem como, é estudando, é só estudando e entendendo bem o método que as coisas crescem. Muito bom. Roseli, dando um passinho lá atrás, lá no passado, quando você estava lá naquele dilema,
naquela dúvida, o que teria feito a diferença para você lá naquela época? Quando eu tinha minhas dúvidas, eu procurava o professor para tirar as dúvidas, e ou voltava ao método, estudar mais, para que a dúvida se tornasse uma certeza, mas as dúvidas eu tive. Uau, muito bom. E como que você pode, então, agora, com a sua expertise, com a sua experiência, motivar alguém que está passando pelo dilema que você passou lá atrás, quando você estava com dúvida? Como que você pode motivar as pessoas a seguirem em frente nas dúvidas delas? Então, isso é até bem importante. O professor me lembrou uma coisa que eu queria até comentar e eu acabei esquecendo, o professor me lembrou. Tem duas alunas do professor que até a gente já fez umas lives aqui, umas coisas que eu já postei na comunidade. Tem a Vilma, que é de Salete, que é do município vizinho, e tem a Laura, que é de Mafra, Santa Catarina. Então, são duas alunas que também compraram o método e botaram na gaveta quase, né? Então, assim, ó, eu conversando com elas, a Vilma é minha cliente, ela vem aqui, então ela já faz mais de um ano que comprou o método e não ia, ela tinha medo, insegurança, não ia de jeito algum. Eu dizia para ela, vamos, Vilma, quando que você vai começar? Ai, mas eu ainda tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais. Aí um dia eu peguei ela e disse assim, hoje você vai fazer uma massagem no meu pé. Ela disse, não vou mesmo. Ela disse, porque eu não sei. Eu disse, como que não? Eu disse, vai fazer sim, hoje você vai. Ela tremia do medo. Eu disse, e se eu fazer errado? Eu disse, em nenhum momento eu vou dizer que você está fazendo errado, eu só vou te falar aquilo que eu acho que é certo, mas eu não vou falar que você está fazendo errado. E com a Laura, a mesma coisa, ela veio aqui, a gente se reuniu, trocamos ideia, a gente optou por conhecimento junto, tirar dúvidas, todas as dúvidas que eu tinha e que elas tinham, eu fui ajudando elas nas dúvidas que elas têm. A Laura hoje vai muito bem, ela mora em Mafra, e ela tem vários clientes, hoje ela me liga ainda de vez em quando ela tem uma dúvida, tipo eu procurando o professor, quando tinha as dúvidas. Ela me liga, a Vilma do mesmo jeito, a Vilma já veio aqui comigo, ficou horários inteiros aqui com sessões comigo para ter mais experiência, e assim, e elas estão indo muito bem, então eu me vejo nelas, então assim, eu me vejo muito nelas, e graças a Deus, hoje a Vilma já está fazendo, até eu vi que ela postou hoje na comunidade fotos de atendimento que ela está fazendo, e eu vejo que, assim, aquilo que me ajudou e as dúvidas que eu tinha, hoje elas têm as mesmas, e eu estou conseguindo ajudar elas nas dúvidas que eu tinha. Né? Uau, muito bom. Roseli, foi demais esse bate-papo nosso. Eu estou demais de feliz com aquilo que você trouxe, com essa atualização, com a consistência, né? Consistência e a obediência ao método. Eu trago aqui duas coisas para vocês aqui. Consistência e obediência ao método. Eu acho que tudo isso está fazendo da Roseli essa baita profissional. Roseli, eu agradeço mais uma vez a sua participação e eu vou deixar aqui para você as últimas palavras para você direcionar as pessoas que te seguem. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né, de ter aqui, conversar com o professor e com os colegas, levar todo o meu conhecimento, né, a todos os colegas, e que não se limitem, né, eu digo assim, bota a força na frente, a vontade de fazer, que a gente consegue chegar onde a gente quer. Às vezes os obstáculos são um pouquinho difíceis, mas a gente consegue. Só com boa vontade, querendo, a gente consegue. E agradeço muito a oportunidade, agradeço a professora Vilma, a equipe que são demais, né? Não tem, eu digo, nada disso na minha vida teria acontecido se não tivesse conhecido essas pessoas que são vocês aí, né? Nossa, muito, muito obrigado e espero por outras oportunidades ainda, né? Legal. Gratidão, professora e a equipe. Roseli, brigadão, um abraço carinhoso para você, um beijo no seu coração e a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.